Por que Deus permite o mal se Ele é todo-poderoso? Essa é a pergunta que derrubou a fé de filósofos, que manteve ateus acordados com a sensação de que tinham razão e que fez crentes chorarem sozinhos sem conseguir verbalizar o que sentiam. Se Deus existe, se Ele é bom, se Ele é todo-poderoso, por que uma criança inocente desenvolve câncer? Por que genocídios acontecem? Por que o estuprador dorme tranquilo enquanto a vítima carrega o trauma por décadas? Por que o mal existe e por que Deus não faz nada? Essa não é uma pergunta fácil, e eu não vou te dar uma resposta fácil, mas vou te dar uma resposta honesta e mais profunda do que a maioria das pessoas já ouviu. Primeiro, precisamos entender o que essa pergunta realmente é. Os filósofos chamam isso de problema do mal, e ele tem duas formas. A primeira é o problema lógico. Se Deus é todo-poderoso e totalmente bom, o mal não deveria existir. Mas o mal existe. Logo, Deus não existe ou não é todo-poderoso, ou não é totalmente bom. A segunda é o problema emocional. Mesmo que haja uma resposta filosófica, como eu consigo crer num Deus bom quando olho para o rosto de alguém que perdeu um filho, quando vejo imagens de guerra, quando a dor é real demais para qualquer argumento? São perguntas diferentes e precisam de respostas diferentes. Vamos começar pelo problema lógico. A resposta mais profunda que a filosofia e a teologia produziram é conhecida como a defesa do livre-arbítrio. Se Deus criou seres humanos com liberdade genuína e não robôs programados para obedecer, então Ele aceitou uma consequência: que essa liberdade pudesse ser usada para o mal. Amor forçado não é amor. Obediência programada não é virtude. Um ser humano que não pode escolher o mal também não pode genuinamente escolher o bem. O mal moral, guerras, crueldade, violência, opressão, quase sempre tem origem na escolha humana. Não em Deus, em nós. Mas aí alguém pergunta, e o mal natural? Terremotos, doenças, tsunamis? Onde está o livre-arbítrio nisso? Essa é a parte mais difícil e exige honestidade. Não existe uma resposta simples para o sofrimento natural que satisfaça completamente a razão e o coração ao mesmo tempo. O que existe são perspectivas que ampliam o quadro. A primeira: num universo de leis naturais regulares que são necessárias para que seres livres possam agir, planejar, aprender, algumas dessas leis produzem consequências dolorosas. Gravidade que nos mantém no chão também nos machuca quando caímos. Células que se reproduzem e nos mantêm vivos também podem se reproduzir de forma descontrolada e virar câncer. A ordem que torna a vida possível inclui a possibilidade do sofrimento. A segunda perspectiva é mais incômoda ainda. Talvez a ausência de sofrimento não produzisse os seres humanos mais profundos. Caráter, compaixão, coragem, resiliência, essas qualidades não nascem na ausência de dificuldade. Nascem dentro dela. Isso não justifica o sofrimento, mas pode dar-lhe um contexto maior. Existe um argumento que o filósofo Alvin Plantinga desenvolveu e que é considerado por muitos como a resposta mais sólida ao problema lógico do mal. Ele diz que é possível que Deus tenha boas razões para permitir o mal que nós, com nossa perspectiva limitada, não conseguimos ver. Pensa assim: uma criança no pronto-socorro não entende por que o médico está causando dor. Do ponto de vista dela, o médico é cruel. Mas do ponto de vista do médico, a dor momentânea é necessária para a cura. Nossa perspectiva em relação à eternidade é como a perspectiva da criança em relação ao tratamento inteiro. Enxergamos um fragmento infinitesimal do quadro. Isso não elimina a dor, mas questiona a nossa certeza de que sabemos o suficiente para concluir que Deus não tem razões. Agora o problema emocional, porque a filosofia não abraça quem está chorando. Quando C.S. Lewis perdeu a esposa para o câncer, ele escreveu um diário que foi publicado depois como A Grief Observed. E as primeiras páginas são devastadoras. Ele escreveu: onde está Deus? Quando você está feliz e vai até Ele com gratidão, você é recebido de braços abertos. Mas quando você vai até Ele na sua necessidade, o que você encontra? Uma porta na sua cara e o barulho de ferrolho sendo fechado.
C.S. Lewis, um dos maiores apologistas cristãos do século XX, escreveu isso, depois de perder quem amava. E o livro não termina com uma resposta teológica satisfatória. Termina com uma rendição ao mistério, com a percepção de que Deus não é o explicável, é o presente. E que presença, mesmo silenciosa, é diferente de ausência. O livro de Jó é o mais honesto que a Bíblia tem sobre esse tema. Jó sofre, clama, questiona, acusa, e os amigos chegam com respostas prontas. Você deve ter pecado, confesse, e Deus vai restaurar tudo. E no final do livro, Deus fala e não dá uma explicação. Faz perguntas. Onde você estava quando eu fundei a terra? Você pode prender as Pleiades? Você conhece as ordenanças do céu? Não é arrogância divina, é perspectiva. Deus está dizendo, o universo é maior do que a sua dor consegue medir. Não que a sua dor não importe, mas que há dimensões que você ainda não consegue ver. E Jó, depois de tudo isso, sem ter recebido uma resposta para sua pergunta, encontra paz. Não porque entendeu, porque encontrou presença. Então o que fazer com tudo isso? Permita-se fazer a pergunta. A fé que não aguenta questionamento não merece ser chamada de fé. E um Deus que não aguenta ser questionado não merece ser chamado de Deus. Não aceite respostas fáceis demais. Quando alguém te disser é vontade de Deus para silenciar sua dor, você tem o direito de continuar perguntando. Reconheça a diferença entre explicação e presença. Muitas vezes o que a dor precisa não é de uma resposta, mas de alguém que sente junto. E a tradição cristã afirma que Deus não observa o sofrimento de longe, que ele entrou nele, na carne, na cruz. E por fim, viva com atenção. A resposta definitiva para o problema do mal não cabe numa vida humana inteira. Mas você pode escolher viver orientado para o bem, mesmo sem resolver o mistério do mal. A pergunta por que Deus permite o mal pode nunca ser completamente respondida nessa vida. Mas ela pode ser transformada, de acusação em busca, de paralisia em profundidade, de razão para abandonar a fé em razão para levá-la mais a sério do que nunca. Me conta nos comentários, essa pergunta já abalou a sua fé? Como você lida com ela? No próximo vídeo vamos enfrentar outra pergunta que ninguém faz em voz alta na igreja. O que acontece depois da morte, o que a Bíblia realmente diz, sem romantismo e sem terror. Até lá!